sabedoria e força, salve nação tricolor! Estamos aqui mais uma edição do Opinião Tricolor, o seu programa da Web TV, da Altivia, pioneira TV e internet do Brasil. Eu, meu parceiro Paulinho Heavy e um grande convidado nessa live, que não é live, afinal de contas gravamos para ir ao ar na segunda-feira, o candidato à presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo, que já é de casa, o nosso querido Outen Aires. O que eu vou fazer antes de fazer todas as apresentações aqui? Eu vou fazer o lançamento para o Paulinho Heavy. Paulinho Heavy vai matar com a classe costumeira no peito, vai ajeitar na coxa e vai passar de 3 dedos para o Outen. Dar boa tarde para a galera. Salve nação tricolor, salve Outen Aires Abreu. Graças a Deus nós temos aí uma nova perspectiva de pessoas novas dirigindo São Paulo, pessoas com ideias brilhantes, pessoas com ideias muito bem intencionadas. É um prazer tê-lo aqui novamente no Opinião Tricolor. E já de antemão, cara, gostaria de cara já deixar você sair solando e dizendo um pouco mais da sua plataforma. Antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para a galera que não te conhece, a galera tricolor. De onde vem a sua paixão pelo São Paulo Futebol Clube, meu querido Outen Aires de Abreu? Bom, boa tarde, queridos amigos da Opinião Tricolor. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sei da importância da Opinião Tricolor no meio da comunidade são paulina e já estive nesse programa. Tenho uma grande admiração e empatia com a Opinião Tricolor e com as posições que a Opinião Tricolor vem assumindo e a maneira como ajuda a comunidade são paulina a se inteirar, a discutir, a debater os assuntos importantes. Na realidade, eu não tive assim, eu nasci São Paulino. A minha família é uma coisa que vem da minha família. Os meus tios, o meu pai, foram atletas do São Paulo no final da década de 40, começo da década de 50. E quando eu nasci, no ano de 59, não tinha outra opção a não ser São Paulino. Vocês dois conheceram meu pai, sabem perfeitamente que eu era São Paulino, eu não ia chegar em casa. E assim, o São Paulo é uma continuação da minha casa. Eu convivi com os maiores dirigentes que São Paulo teve na década de 60, ainda criança, já frequentando o clube, e agora tenho essa oportunidade de disputar a presidência do Conselho Deliberativo. É um momento difícil do São Paulo, mas quando a casa está com problemas, é o momento dos seus filhos se reunirem para poder resolver esses problemas. Sensacional. Ontem é o seu pai, é o querido Outen Aires de Abreu, árbitro famoso no futebol paulista e brasileiro aí. Ele tem uma frase, um pensamento que eu vi no Mesa Redonda, ainda tempo de Roberto Valone, nossa, saudoso, né? Não vou me lembrar exatamente as palavras, mas ele dizia, Paulinho e Nação Tricolor, que o sonho dele era terminar a carreira aí, fazendo o jogo do São Paulo, que ele fizesse, como o juiz fizesse um gol pro São Paulo, ou roubasse pra caramba pro São Paulo e saísse comemorando com a torcida grande. Eu vi ele fazer isso. Mas que foi um juiz... mas que foi um juiz corretíssimo ao longo da carreira e transmitiu aí esse DNA São Paulino fantástico para o filho do Outen. Outen, hoje você atua muito fortemente no Conselho, mas eu queria que você contasse aí para a nação São Paulina um pouco antes sobre a sua carreira profissional, que área que você se desenvolveu, e aí a gente vai fazer uma simbiose com o Conselho já, ok? Sim. Bom, profissionalmente eu sou advogado, eu me formei no Largo São Francisco em 83 e exerci a advocacia até o ano de 2000, até o ano de 2000 no Brasil. Em 2001 eu me mudei para a Europa, fiquei 14 anos atuando na área de direito internacional e em 2014 eu regressei ao Brasil. Continuo atuando no escritório do qual nós somos ligados na Europa, mas baseado em São Paulo, Brasil. E essa é a minha carreira profissional. Já no São Paulo, eu comecei a vida de São Paulino quando eu nasci, mas acabei ingressando nos quadros de dirigentes de São Paulo em 1988, no departamento jurídico. Depois estive lado a lado com o presidente Pimenta na gestão em 90, 92, 93, 94
E no ano de 2000 me elegi conselheiro pela primeira vez. Depois mudei para a Europa, me afastei um pouco de São Paulo, sem me afastar totalmente, porque ajudei o São Paulo em alguns casos junto à Corte de Arbitragem de Esportes em Lausanne, onde é a sede do nosso escritório na Europa. E na época que o São Paulo teve a última vez disputando a final do Campeonato Mundial Interclubes em 2005, por eu estar também ali perto, eu ajudava o São Paulo na interlocução com a FIFA para conseguir entender alguns pontos, fazer algumas reivindicações, de maneira que, mesmo morando na Europa, eu sempre ajudei São Paulo. Em algumas transações, até nós acompanhamos a parte jurídica dessas transações ali na Europa. Essa é a nossa relação com São Paulo. Em 2014, quando eu voltei da Europa, já imediatamente eu me elegi conselheiro novamente. Em 2018, eu tive a honra de ser eleito conselheiro vitalício de São Paulo, com a segunda votação naquela ocasião para o conselho vitalício. A primeira foi do Júlio Casares. E agora você fazendo dobradinha, né, Paulinho? Pois é. Eu queria saber, sabe o quê, Olten? Eu queria que você explicasse um pouco para a nossa galera do São Paulo, porque muita gente dá muita importância, e óbvio que existe essa importância do presidente da diretoria, em suma, o presidente do São Paulo Futebol Clube, as suas influências e tudo mais, mas pouca gente dá a devida importância ou sequer sabe qual é a importância de ser um presidente de conselho. Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as funções, por que é tão importante a gente ter um presidente do conselho alinhado com a diretoria, com o presidente da diretoria. Bom, o conselho ele exerce um papel de manter a ordem conforme o que está estabelecido nas normas do clube. O conselho ele elege o presidente, ele vota as alterações das normas do clube e ele acompanha e fiscaliza o que ocorre na diretoria executiva. De certa forma, diria que, mal comparando, o conselho seria o que é equivalente no mundo civil às casas legislativas brasileiras. É muito importante porque ele não necessariamente precisa estar alinhado com o presidente da diretoria, mas ele precisa estar alinhado com o São Paulo, ou seja, nós precisamos dar governabilidade. Governabilidade não significa interdependência. O conselho tem que ser autônomo e independente, e quando verificar que alguma coisa que a diretoria está fazendo não está na linha que se coaduna ao que se espera do São Paulo, ele vai tentar fazer com que a diretoria analise, veja e repare aquele assunto. E sempre que a diretoria estiver agindo de maneira adequada aos interesses do São Paulo, ele vai apoiar e tentar, inclusive, acelerar as decisões nesse sentido. De certa forma, que eu diria que o Conselho ele forma um binômio. Autonomia e governabilidade. Perfeito. Ontem, algumas questões me chamam muita atenção e eu gostei muito, em primeiro lugar, queria até te agradecer quando você falou sobre o reconhecimento da opinião tricolor e ter tomado a decisão de apoiar a candidatura de Júlio Casares e Olten Aires, tá? Porque realmente nós batemos no peito para falar sobre o orgulho da nossa independência de opinião. Eu, Paulinho, toda a nossa gama de seguidores e influenciadores que estão com a gente aí no Bom Combate pelo São Paulo. E realmente a gente assume posições de personalidades, sempre que chamados, a gente não fica em cima do muro, a gente não foge do pau. E uma das coisas que a gente estava assim, realmente querendo buscar e precisando encontrar no São Paulo é o DNA São Paulino perdido ao longo dos últimos anos aí. Uma das coisas que o São Paulo precisa ter de volta é exatamente esse nível de postura, de educação, de formação, de capacidade que o São Paulo foi perdendo ao longo do tempo com a morte dos cardeais, com grandes
legendas são paulinas que orgulhavam o conselho, que faziam os rivais sempre dizerem, e a grande imprensa especializada, no São Paulo é diferente, no São Paulo é vanguarda, no São Paulo é alto nível. E uma das razões, eu te falo isso agora ontem, que eu e Paulinho decidimos colocar a Opinião Tricolor como linha aí de apoio à candidatura de vocês, é justamente esse nível encontrado e essa independência que vocês têm enquanto profissionais bem-sucedidos em não se locupletar do São Paulo e não precisarem se locupletar do São Paulo para nada, são vencedores em suas carreiras. O Júlio, como executivo de marketing, de negócios, com longas décadas aí no mundo da comunicação, vocês especializado no direito internacional, inclusive exercendo funções fora do Brasil. Esse tipo de situação é que a gente entende como sendo realmente uma tentativa de retomada daquilo que a gente espera de um conselho do São Paulo de alto nível, de uma presidência de diretoria também, em que as pessoas não dependam e não sintam a necessidade de estarem atreladas a algum cargo pelo valor de salário, pela benesse envolvida, mas sim pelo amor ao clube. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo seu reconhecimento da força da Opinião Tricolor em estar apoiando a candidatura de vocês. E, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse justamente um pouco sobre isso, sobre a necessidade do Conselho de São Paulo ter um nível forte e respeitado no mundo do futebol, como já foi outrora. Bom, primeiro, eu convivi com o Conselho de São Paulo desde criança, né? Vi grandes homens se dedicarem ao São Paulo, tendo, inclusive, como patrono na época o nosso ex-governador Lauro Natel. Tínhamos várias pessoas de relevante serviço prestado à sociedade e que também prestavam serviços ao São Paulo. Hoje, ainda temos vários conselheiros de altíssimo nível. E o que eu acho é que o Conselho de São Paulo ele tem um bom nível, ele tem bons conselheiros. O que nós precisamos é extrair um pouco deste nível em favor da comunidade tricolor. Nós pretendemos, nas nossas eventuais atitudes dentro do Conselho, se eleito formos, criar diversos tipos de mecanismos onde a gente traga esse conselheiro tão valoroso para dentro e para que a diretoria, para que a administração de São Paulo possa obter dele todas as informações e experiências vividas. Nós temos hoje no nosso conselho vários conselheiros que foram campeões, vários conselheiros que viveram situações financeiras importantes em grandes instituições financeiras, bancos de grande renome, temos advogados de altíssimo prestígio, temos um corpo de conselheiros de alta qualidade. O que nós pretendemos dar é criar comissões, aumentar o diálogo entre o clube e o conselho, trazer o conselheiro para dentro do São Paulo, para que ele possa se dedicar ou dedicar a sua experiência e a sua qualidade ao time e ao clube também. Desta forma também, na mão inversa, nós pretendemos trazer total transparência para a vida do conselho. Todas as atitudes que nós tomarmos, que não sejam já atitudes consagradas, serão, obviamente, submetidas ao plenário. Mas pretendemos colocar ao plenário algumas das ideias, como, por exemplo, transmissão ao vivo das reuniões do Conselho Deliberativo, para que o torcedor, para que o associado, para que o sócio-torcedor tenha conhecimento dos debates que ali são travados. Eu tenho certeza que, hoje em dia, muitos dos debates que nós temos no Conselho não são de conhecimento da comunidade e nada mais justo do que a comunidade saiba o que está sendo discutido. Obviamente, teremos alguns assuntos que serão confidenciais e a gente pretende apartá-los em sessões secretas e essas sessões não serão transmitidas ao vivo, mas são muito poucos assuntos. Nós pretendemos aumentar o número de reuniões de 6 para 10 ou 12 reuniões anuais, de forma que, entre uma reunião que trate de assuntos importantes, ordinários da vida do clube, como finanças, administração, a vida social, quer dizer, o clube social, nós tenhamos uma reunião exclusiva para discutir futebol.
de forma que a atividade principal do nosso clube, que é o futebol, tenha uma concentração importante nessa reunião e que todos os envolvidos na administração do futebol estejam lá disponíveis para serem questionados. Essa reunião vai ser transmitida ao vivo para a torcida, para os associados e para os sócios torcedores. De alguma forma, também pretendemos que, nesta condição de abrir essa plataforma, criar uma comunicação direta através de lives com os torcedores, com os associados, lives com os conselheiros, grupos de conselheiros especializados que falem de determinados assuntos, que se comuniquem diretamente com a comunidade tricolor, e lives estas que pretendemos que ocorram uma vez ao mês, para que a comunidade possa interagir com sugestões, críticas e debates sobre o que está acontecendo. Nossa, sensacional. Ou seja, de uma certa forma, você vai estar... travou o áudio ali. De uma certa forma, é maravilhosa essa sua intenção, Otem, porque você vai desmistificar de uma vez por todas e vai otimizar esse espaço entre a galera da torcida e o conselho, que muitos têm uma ideia e não sabem do que é capaz, do que faz, do que trata, quem é que colabora, quem falta. Isso vai ser uma coisa muito bacana de ser implementada no São Paulo. Meus parabéns pela ideia, eu acho sensacional. Eu ando vendo bastante as coisas assim que o Júlio tem falado em outras lives, os planos de governo muito bacana, sabe, diferenciado, já com planificado, já com ideias muito claras e objetivas de tudo que é necessário ser feito no São Paulo num curto espaço de tempo. Mas aproveitando que você está saindo agora, está mostrando o rosto agora, está mostrando as coisas que você tem necessidade de implementar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais quais são os seus planos para a reforma do Estatuto. O que você pretende fazer num curto espaço de tempo e alterar o que você acha que não está de acordo no atual Estatuto do São Paulo? Bom, primeiro eu queria aproveitar uma afirmação que você fez, que eu acho que é muito importante, é que o associado, o sócio-torcedor ou torcedor saiba quem são os conselheiros que efetivamente participam das reuniões. É uma maneira de se mensurar qual é o grau de envolvimento e engajamento deste conselheiro em favor do São Paulo Futebol Clube. Além da participação, além da presença física, há que saber também quanto participativo é o conselheiro no debate, porque é aí que o conselheiro vai demonstrar o seu real valor, o seu real interesse. É muito importante isso. Então, eu acho que a sua observação, Paulinho, ela é de grande pertinência. A respeito das reformas estatutárias, primeiro eu queria explicar mais ou menos como elas acontecem, porque a minha vontade e a minha opinião, embora ela tenha algum valor, ela não é fundamental para que haja uma reforma estatutária. Hoje, dentro do São Paulo, a maneira de se fazer uma reforma é, primeiro, se discute os temas dentro do Conselho, uma vez que o tema seja definitivamente decidido dentro do Conselho, este assunto é levado a uma Assembleia Geral de Sócios e cabe aos sócios decidir se haverá ou não uma reforma. Se você me perguntar assim, há assuntos que devam ser alterados? Sim, há assuntos que devam ser alterados. Na minha experiência de advogado, as normas não são ruins ou boas. As normas têm que evoluir. Uma norma, quando criada, quem cria a norma, como foi a nossa reforma estatutária, a questão de 4 anos atrás, ela prevê uma situação que nem sempre acontece. Daí a necessidade da sua evolução constante. Por exemplo, nós temos dentro do Estatuto de São Paulo a figura do Conselho de Administração. Da maneira como ela está colocada, o Conselho de Administração não pode, inclusive, apreciar previamente uma relação com o futebol. O São Paulo, que na realidade é o São Paulo Futebol Clube, não permite ao Conselho de Administração se envolver diretamente com o futebol,
porque as normas, naquela época, se pensava de uma forma e elas se demonstraram ineficientes. Por exemplo, uma coisa que eu acho que no Conselho de Administração tem que ser mudada, e eu já discuti com o meu colega de chapa, o Júlio Casares, é que o presidente da diretoria deixe de ser presidente do Conselho de Administração. O Júlio está, embora seja teoricamente uma perda de poder, mas é necessário para que nós estabeleçamos uma real governança. Então, apenas para exemplificar, este é um assunto que a gente pretende debater desde o dia zero da nova gestão, se nós formos eleitos. E a maneira como fazer esse debate e diversos outros que deverão surgir, nós pretendemos criar comissões setoriais que discutam e analisem os diversos cenários de diversos temas, se necessário, trazer especialistas externos para que exponham aos conselheiros visões diferentes daquelas que nós temos internamente, afinal, nada como arejar a cabeça com a opinião de fora, e, desta forma, os debates serão setoriais, as votações, se ocorrerem para uma alteração de reforma estatutária, serão ponto a ponto e não pacotes, e aí, uma vez debatido de maneira bastante intensa dentro do Conselho, nós submeteríamos essas reformas à Assembleia Geral. Eu digo submeteríamos porque, obviamente, a gente precisa estar eleito para poder fazer tudo isso. Perfeito. Ontem, em cima do que vocês dois falaram, algumas considerações importantes. Primeiro, a questão da comunicação, interface com o torcedor. E a gente costuma dizer, né, Paulinho, sempre, aliás, há muito tempo, só que infelizmente num tom não muito positivo, e todas as razões existem para isso, que o Congresso Nacional, ou melhor, que o Conselho do São Paulo é um microcosmo do Congresso Nacional. Você foi muito feliz ontem em fazer essa correlação em relação às atribuições. E a gente, no nosso tom de dependência e de contundência nas cobranças sobre as coisas do São Paulo, a gente vai entendendo pouco a pouco, cada vez mais como funciona o universo do bastidor, a gente sempre fez essa crítica ao Conselho como sendo um microcosmo do Congresso, inclusive para as coisas que o brasileiro lamenta no Congresso, o torcedor vem lamentando no Conselho. Agora, é necessário sempre separar o joio do trigo. Por exemplo, essa proposta de comunicação é excelente porque, assim como o Congresso tem a TV Câmara, tem a TV Senado, muito legal que o São Paulo possa ter aí uma TV do Conselho. E aí eu já linko isso com uma campanha do marketing, porque a gente precisa otimizar o site do São Paulo, para que o São Paulo tenha transmissões próprias, e isso numa área própria para assinantes dentro do site, para captação de receita, assim também para o torcedor ser mais politizado e poder colaborar junto ao clube. Eu acho isso um projeto até interessante a ser levado, a ser construído aí com vocês. Mas, acima de tudo, fazer dessas reuniões algo que tenha uma premissa de tempo menor também. O São Paulo é muito grande, as coisas acontecem muito dinamicamente para só a cada 2 meses o Conselho se reunir. Realmente, uma reunião mensal é absolutamente necessária, fundamental que isso aconteça sempre num espaço de tempo menor, para que o torcedor se sinta mais amparado por aqueles que estão defendendo o clube. Assim, por exemplo, sai um problema de dívida hoje, o Conselho só vai discutir daqui 2 meses. É algo que, assim, realmente nos incomoda bastante, né? E uma coisa que eu queria, assim, já até perguntando para você também, você falou sobre a independência do presidente ser absolutamente fundamental para o funcionamento da instituição em si. E isso eu acho absolutamente perfeito. O conselho não pode ser um puxadinho da diretoria administrativa. Afinal de contas, perde poder fiscalizador, perde poder impositivo das causas que sejam predominantes ao São Paulo, se por acaso, se a diretoria, se a presidência do conselho está ali alinhada demais à presidência da diretoria, só vai entrar em foco de discussão aquilo que for de interesse das duas presidências, assim como funciona assim, tanto no Congresso quanto no Senado hoje. A gente vê ali o presidente da Câmara, o presidente do Senado decidindo quais assuntos pautarem e quando pautarem. Então, quer dizer, muita coisa acaba prescrevendo e isso não é bom para o São Paulo enquanto transparência, que eles prometeram tanto.
E então é isso. Por favor, que você possa dizer para a gente qual que é a necessidade real dessa independência entre os poderes e, em tempo, uma vitória que você teve nesse período também, em relação à reforma do Estatuto aí que o Paulinho comentou, que foi uma reforma, que foi uma briga de vocês, nos seus discursos acalorados ali contra as coisas erradas, 2016, 2017, a questão do final da remuneração de conselheiros. Isso a gente precisa assim, destacar que foi muito importante também para a independência do São Paulo, para acabar com o tal toma lá da cá, que tanto quanto existe no Congresso, quanto existia no Conselho de São Paulo, isso por vitória de vocês acabou. Então, por favor, Otem, a importância da independência dos poderes e esses avanços aí de transparência junto ao torcedor. Bom, obrigado por essa pergunta, ela é muito importante, eu acho que ela é esclarecedora. Eu gostaria de dizer que a questão dos remunerados foi um daqueles fatos que eu disse, a norma tem que evoluir. Quando foi elaborado a reforma estatutária em 2016, lá foi dito que nós precisaríamos ter conselheiros de notório conhecimento e que tivessem, fossem extraídos do mercado de trabalho. Ponto. Deixamos aberto essa lacuna para que, eventualmente, membros do Conselho pudessem ocupar essas vagas. Uma vez que isso, e não era o que se imaginava, é interessante que o legislador, mesmo na vida civil normal, às vezes ele elabora uma norma pensando que essa norma vai ter um tipo de repercussão, e a repercussão da norma são as palavras que estão colocadas, e diferente do que ele imaginava, acaba acontecendo algo diferente. Quando essa reforma foi estabelecida, se imaginava que, através da inserção de profissionalização, seria que se estabelecer o mérito do notório saber e da vinda do mercado de trabalho, que nós afastaríamos a política da administração do clube. Isso acabou não ocorrendo. Isso ficou mais ou menos claro quando o atual presidente, ao compor a sua diretoria, acabou elegendo para diretor bastante, aliás, diretores que eram conselheiros à época. Este fato nos causou uma certa estranheza e desconforto, e reunimos um grupo de conselheiros para discutir esse assunto, foi até numa reunião na minha casa, e decidimos apresentar uma reforma estatutária que acabasse com a possibilidade de conselheiros se transformarem em empregados do clube e fossem remunerados pelo clube. Essa reforma gerou bastante controvérsia, e depois de muitas discussões, de acordos políticos que foram feitos, inclusive com grupos que à época estavam na situação, conseguimos fazer com que essa reforma fosse implementada. Então, é o que eu digo, a norma tem que evoluir. A norma foi feita de uma maneira equivocada, mas ela já foi boa, porque ela trouxe o debate à mesa. E a evolução da norma foi o fim dos conselheiros remunerados. Então, da mesma maneira, eu digo assim, qual a importância do conselho? A importância do conselho é quando o conselho percebe que a diretoria está fazendo alguma coisa que não é produtiva para o clube, que não é produtiva para o time, o conselho tem que se opor a isso. E foi o que aconteceu exatamente na reformulação da possibilidade de conselheiros serem remunerados dentro de São Paulo, coisa que não existe mais, graças a um grupo de conselheiros que se reuniu, e nós conseguimos aprovar essa reforma no ano de 2018, se não me falha a memória, e ela foi implementada em abril deste ano, de maneira definitiva. E, a partir de então, nenhum conselheiro de São Paulo poderá ser remunerado direta ou indiretamente pelo São Paulo. Sensacional, cara, sensacional. Eu queria que você desse uma explicada para a nossa galera. Como é que está o cenário político do São Paulo nos dias de hoje, Otem? Para a gente situar a nossa galera, porque a gente tem muito achista e, no final das contas, a gente não tem uma oposição
avalizada assim, de quem está vivendo, quem vê o que acontece por dentro do São Paulo. Você podia explicar isso aí aqui para a gente? Sim, eu acho que nós temos, inclusive, paradigmas na história brasileira que podem ser utilizados para explicar. Eu vou primeiro explicar e depois tentar buscar esses paradigmas. Na realidade, o que está acontecendo no São Paulo é um realinhamento político. A história de oposição e situação não existe mais. Eu fui oposição e continuo sendo oposição à atual gestão. Mas, nesse episódio da derrubada dos remunerados, vamos assim dizer, nós nos colocamos numa mesa de negociação, conhecemos outras correntes políticas que não estavam alinhadas conosco, colocamos as nossas divergências na mesa e, através de uma intensa negociação, chegamos à reforma, sem o quê? E sem os votos dos dois lados, nós não teríamos aprovado essa reforma, porque o quórum é qualificado. E aí, um cedeu nisso, um cedeu naquilo, de forma que, por 1 ano ou 2 anos a mais, nós conseguimos implementar isso de forma definitiva. Esse é o exemplo do que está... E talvez esse dado seja o dado histórico que transformou o realinhamento político de São Paulo. Então, obviamente, essa discussão sobre a mesa acabou aproximando as pessoas. Eu costumo dizer que nos aproximamos pelas nossas divergências e formamos um grupo de pessoas que se reúnem não porque são oposição ou são situação, que se reúnem porque amam o São Paulo e acham que, neste momento difícil de São Paulo, que não é qualquer pessoa que aceitaria hoje entrar na administração de São Paulo, que as coisas não estão num céu de brigadeiro, né? Em nome do amor pelo São Paulo, da vontade das coisas melhorarem, estão se dispondo a disputar um pleito. Isso é tão verdade que é uma informação que eu vou dar aqui para vocês, eu acho que de primeira mão. Ainda esta semana eu recebi um levantamento aí do meu companheiro de conselho, o Eduardo Alfano, que é nosso companheiro inclusive de grupo político, e nós, estudando aí os quadros de diretoria da gestão atual, nós vimos que, por exemplo, na chapa Grafite, que é a nossa chapa, nós temos entre atuais e ex-diretores da atual gestão 7 integrantes. Na chapa branca, que é a chapa dos adversários, eles têm 21 integrantes. Então, quer dizer, se autoproclamarem oposição à situação, mas isso não é uma crítica. Eu estou pegando um exemplo para que nós possamos entender o quadro político. Na realidade, quem acompanha histórias políticas e gosta de política, é um realinhamento político. As imagens do passado não podem mais ser transpostas ao presente. Isso aconteceu no Brasil na época da redemocratização. Vocês provavelmente eram bastante jovens, se é que eram nascidos, né? Eu, na época da redemocratização, estava na faculdade... Chamou a gente de novinho agora, Paulinho, eu fiquei feliz. Eu, na época da redemocratização, eu era estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e acompanhei isso de perto. Eu me lembro quando o doutor Ulisses ia à faculdade buscar estudantes ou recém-formados para que eles integrassem o quadro do que viria a ser o PMDB na época, né? Na época existia só MDB Arena. Me lembro também do senador alagoano, Teotônio Vilela, que era da Arena, e integrou fortemente os quadros do PMDB depois. Então, o que eu diria é o seguinte: está acontecendo algo parecido com o que aconteceu à época da redemocratização brasileira. É um realinhamento de forças políticas, né? E os carimbos estão caindo. O que está prevalecendo são as convergências de comportamento, as convergências de ideia, e, no nosso caso, nós estamos juntos pelo São Paulo pela paixão tricolor. Nada mais, nada menos do que ele definiu nada mais, nada menos, em outras palavras, o que é a tal coalizão. É exatamente isso. E aí você sabe o que tinha que acontecer, Paulinho, ontem e Nação Tricolor? A grande imprensa, aí os portais de mídia, o UOL, GE, a ESPN, Fox, todo mundo vê essa live do ontem e a entrevista do Júlio também,
para entender que não existe mais esse cenário de situação versus oposição. Está aí um exemplo claro, você ter 7 membros de um lado, 21 do outro. Então, quer dizer, é muito fácil se auto-rotular oposição, mas o torcedor não é idiota, sabe? Então, quer dizer, a gente sabe que do lado de fora, que dos dois lados nós temos membros que foram integrantes, inclusive durante anos aí, de gestões situacionistas, que vale lembrar, é o mesmo grupo político que comanda São Paulo desde 2002, desde a eleição do Dr. Marcelo Portugal Gouveia, passando depois pelo Juvenal Juvencio, por todos os mandatos do Juvenal, depois o período do retorno do Carlos Miguel, que de início deu uma nova esperança, assim como foi muito bom nos anos 80. Carlos Miguel, que aliás no passado foi quem trouxe Juvenal ao São Paulo para o primeiro cargo de diretoria de futebol, aquela gestão extremamente vencedora que acabou sendo extremamente infeliz no seu retorno. O Outen, por sua vez, pertencia ao grupo dissonante, que foi a eleição do Pimenta nos anos 90, que rompeu com aquela cultura do aidarismo, vamos chamar assim, juvenalismo, que ficou ali de 84 até 90, para aquele grupo extremamente vencedor do bimundial, né? Então, extremamente ligado a esses personagens, ao próximo, ao próprio doutor Pimenta, que hoje está com o Júlio Casares. Então quer dizer, à medida que a gente vê apoios importantes da época também, e até hoje muito presentes aí na vida política do São Paulo e no cenário político, jurídico brasileiro, personagens de evidências, como é o doutor Ives Gandra Martins, o doutor Opsi Blum, é esse nível, é esse DNA são paulino, é essa virtuosidade de profissionais extremamente conceituados em suas áreas e respeitados pela sociedade brasileira, que a gente está pedindo que possam tomar as rédeas do São Paulo de volta, independentemente de ser em situação ou de oposição, porque a grande virtude ontem, e Paulinho, nação tricolor, do lançamento dessa chapa, foi assumir claramente que é uma coalizão de força, de situação e de oposição, e que, desculpa, mas do outro lado, deveria ter a honestidade, eu diria até intelectual, de se dizer também como uma coalizão diversa da candidatura do Júlio, também com membros de situação e de oposição. Por quê? O que é passado pela grande imprensa? Que o Casares é o candidato do Leco, quando não é verdade que é o candidato do Leco. Como, do outro lado, como se todos fossem contra o Leco, o que também não é verdade. Então, esses pratos limpos, esses pingos nos is aí, são absolutamente necessários para que a gente deixe bem claro qual é a composição dos dois lados. O Paulinho foi muito feliz assim, na pergunta, porque esse realinhamento, como bem disse o Outen aí, a gente precisa separar, assim, repito, peneirar bastante, separar o joio do trigo. Vamos ter 100 conselheiros eleitos, vai aumentar o número aí de novos conselheiros, que eles possam trazer um maior nível ao São Paulo enquanto instituição, enquanto atuação também lá dentro. Essa é a nossa expectativa. Temos bons nomes aí que a gente vai estar apoiando, vai estar divulgando aí para o público da opinião ao longo dos próximos meses. E ontem, uma pergunta casca grossa para você. Eu até já respondi lá no nosso grupo de Zap, às vezes eu respondo isso nas redes sociais também, mas o torcedor fica puto. E a gente fala palavrão, meu outro. Não se assusta, não. Todo mundo fala. Então, mas o torcedor fica puto, fica pistola, quando diz assim, por que o Conselho aprova essas dívidas do São Paulo, esse orçamento do São Paulo? Eu já expliquei tecnicamente, porque eu sei dos riscos, das responsabilidades de não se ter aprovado e de muita coisa não passar pelo Conselho antes, como você bem disse. Os contratos de futebol, que são a principal razão, a diretoria entrega pronto já. Conselho, é isso aqui. Então, não é que o Conselho tem o poder de vetar ou não, nem Conselho de Administração, nem Conselho deliberativo, e que o São Paulo pode sofrer sanções caso o Conselho se coloque contra a diretoria nessas questões assim, de finanças que podem prejudicar o São Paulo em acordos
por exemplo, Profut, por exemplo, sanções da CBF. Então, eu gostaria que você explicasse para o torcedor por que os conselheiros, puta merda, aprovaram esse orçamento, essa dívida absurda aí. Por favor, meu irmão. Bom, é muito importante essa conversa, e me cobre aí, por favor, quando você já bem disse, que você vai cobrar a gente se nós ganharmos a eleição, e eu quero que você nos cobre. Nós pretendemos mudar um dos mecanismos que acaba levando a esse círculo vicioso de se fazer sem aprovar e se aprovar depois, né? Que parece uma loucura, e é uma loucura, é uma idiosincrasia do sistema. Mas eu vou deixar essa análise para o final. É importante nós esclarecermos à grande torcida que peças financeiras não têm relação direta com você gostar ou não gostar de uma gestão. Você ser oposição ou ser situação, como muitos vendem inadequadamente, não significa que você é oposição ao São Paulo ou situação do São Paulo. Você é oposição a uma gestão e situacionista de uma gestão. Mas quando nós falamos de finanças, nós temos que tratar isso de uma forma em favor do São Paulo. O que seria ser em favor do São Paulo? O São Paulo, se dentro de uma necessidade de fluxo de caixa, por erros administrativos ou não, por planejamentos adequados de administração, precisar de dinheiro para continuar vivendo e você receber a informação de que o São Paulo contraiu um empréstimo de X ou 2X ou Y, e você, sabendo da necessidade, não aprovar este empréstimo, você pode levar o São Paulo a uma paralisação total. Então, quando se discute um empréstimo bancário, quando se discute um ônus financeiro, lógico que sempre com a responsabilidade de saber se realmente aquilo é necessário, nós estamos discutindo a continuidade da administração financeira do clube. Então, eu queria deixar claro que aprovar ou não contratos de financiamento, de endividamento bancário, não tem relação nenhuma com posições políticas. Infelizmente, alguns politizam essa matéria e acabam se posicionando contra o São Paulo. Eu estou bastante cavalheiro para dizer isso, porque o nosso grupo, nós sempre, quando votamos, votamos olhando desta forma. Isto será positivo ou não ao São Paulo. Nós também sempre, e eu tenho todas as atas das quais nós participamos nas reuniões desde 2017, nós podemos disponibilizar isso para vocês. Nós temos todos os nossos posicionamentos e o nosso grupo sempre se posicionou contra a atual administração e a atual gestão, inclusive em temas delicados, principalmente os relativos ao futebol. Então, temos tudo apontado e nota-se que no momento em que a situação é de pró-São Paulo, nós votamos, às vezes, de forma diferente. No que tange a orçamento, o orçamento é uma peça administrativa. O orçamento é a administração dizendo o ano que vem eu vou fazer isso, aquilo ou não vou fazer, e para que eu execute esse plano de negócios, eu deverei utilizar os seguintes recursos, arrecadar os seguintes recursos e despender os seguintes recursos. Isso nada mais é do que a análise de um plano de negócio sobre a ótica financeira. É muito complicado você, para alguém que está na administração, negar a ela a possibilidade de ter o seu plano de negócios avaliado. Até porque, normalmente, os planos de negócio sempre trazem notícias boas. Eu nunca vi um plano de negócio que previsse a própria falência, né? Chegar, não, está aqui meu plano de negócio, daqui a 12 meses eu vou falir. Isso não existe. Então, os planos de negócio normalmente trazem coisas boas, coisas que interessam ao clube, e a administração pede que esse orçamento seja ratificado ou não pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho de Administração. O ano passado, nós tivemos uma situação bastante interessante. O Conselho de Administração, do qual faz parte o vice-presidente Natel, o Júlio Casares, o presidente Pimenta e outros, né, como o Adilson, como o Silvio Médicis, como o Márcio White, enfim, e vários, mas eu estou citando as pessoas que hoje estão dentro da questão política mais ativa do clube.
recusou o orçamento original apresentado pela atual gestão. E houve uma reformulação desse orçamento, e esta reformulação foi apresentada ao clube, apresentada ao Conselho para que ela fosse aprovada. Então, quer dizer, já houve um enxugamento e um exercício de uma prática financeira melhor, de melhores práticas em relação ao estabelecimento do orçamento. Infelizmente, houve a pandemia e, obviamente, esse orçamento, na minha maneira de ver, ele deveria ser refeito e reestabelecido. Não acredito que nenhum clube, nenhuma empresa e nenhuma unidade familiar consiga cumprir os seus orçamentos esse ano. E aí nós temos a questão do balanço. A questão do balanço ela é mais delicada ainda. Por quê? O balanço, só para dar um exemplo, é como uma fotografia. Você aprova a fotografia dizendo o que está na fotografia não foi retocado. Se a fotografia for exatamente a fotografia tirada, aquela fotografia é a fotografia adequada. O que não significa que você goste do fotografado. Já, do outro lado, quando você tira uma fotografia e você edita a fotografia e você transforma o fotografado num cara mais bonito do que ele é, você vai dizer, mas essa fotografia é falsa. Aprovar um balanço significa dizer, os números aqui apresentados são verdadeiros, ruins ou bons. Não há como você recusar um balanço sem dizer, este balanço foi fraudado. Aí, se você tiver indícios de que o balanço foi fraudado, você reprova o balanço. Eu não sei qual será a nossa posição política em relação ao balanço, que em algum momento deve ser votado. O que eu posso adiantar é que houve a publicação do balanço no São Paulo, resultados horríveis, né? Ninguém apoia os resultados que estão ali colocados. Somos contra o que acabou culminando naqueles resultados, mas temos parecer de uma auditoria independente, temos o parecer do Conselho Fiscal dizendo, em que pese esse resultado aqui apresentado ser um resultado inadequado ao que o São Paulo pretendia ou pretende ser, ele é verdadeiro. Então, se isto se configurar através de uma análise, através de um estudo mais profícuo que nós estamos fazendo agora, como verdadeiro, nós temos que aprovar o balanço. Porque não aprovar o balanço significa fim das relações bancárias, fim de contas bancárias, enfim, gera um caos total. Porque nós estamos dizendo, pessoal, os nossos administradores falsificam documentos. Eu acho que ninguém, nenhuma instituição, pode, em sã consciência, se isto não for verdade, levar uma imagem dessa a público. Então, é uma coisa que tem que ser encarada tecnicamente. Eu sei que o torcedor, e quero deixar claro aqui, antes de ser sócio do São Paulo, antes de ser conselheiro vitalício do São Paulo, eu sou torcedor. Não seria nada disso se não fosse torcedor. A minha gênese é torcer para o São Paulo, torcer na década de 60, onde toda segunda-feira eu ia chateado para a escola porque eu ia ser gozado por causa do Santos Futebol Clube. Então, eu fui, assim, digamos assim, por uns 10 anos, gozado quase todas as segundas-feiras, até aquele grande 1970 de Gerson, que você bem retratou outro dia, e fomos campeão paulista. Então, eu queria dizer, não podemos politizar a aprovação de um balanço. O balanço, ele é a fotografia ou é uma fotografia falsa? É o que hoje se chama. Tem Photoshop ou não tem Photoshop? Se não tiver Photoshop no balanço, ele tem que ser aprovado. Essa é a diferença de uma explicação sensacional de pessoas que, como ontem e como o Júlio, estão agora querendo nos representar, devem trazer a público, ou seja, independente se é bom ou se é ruim, ele é verdadeiro. E se ele é verdadeiro, a aprovação tem que ser efetivada, senão nós vamos ficar numa situação pior do que já estamos, conforme retrata o balanço. Eu acho maravilhoso isso que você está fazendo, eu acho que é uma forma muito legal de você mostrar ao torcedor comum que confunde certos paradigmas aí com relação a aprovar uma coisa ruim, não quer dizer que não
ela não deva ser verdadeira. Ou seja, fica aquela história, o conselho não fez nada porque o balanço, então por isso o balanço é ruim. Não, é o contrário. O conselho cabe a ele aprovar ou não conforme ele é exposto daquela forma, se está correto, tem que ser aprovado independente do resultado que ele apresenta. Eu acho bacana isso, eu quero te dar os parabéns tanto a você quanto ao Júlio, porque pelo que a gente tem percebido aí, vocês estão destoando um pouco do resto dessa galera que já começou uma série de ataques aí, inclusive eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que disse o porta-voz da dita oposição, né, que para a gente não é isso nem nada, mas vamos dizer, da outra chapa, com relação a requentar assuntos como o caso da Far East, isentando o Douglas, que teve no nosso programa em 2017 municiado de um monte de documento, mostrou, expôs, já contou, toda a galera do Opinião Tricolor sabe que ele nunca foi o tal do Jack, mas eu gostaria, inclusive, de saber de você o que você acha dessa apelação, já que começou lá do outro lado, com assuntos requentados, que não tem nada a ver com relação ao que a gente chama de São Paulo agora para o futuro bem próximo. Bom, primeiro eu queria dizer assim, o outro lado tem nome, eles são os Chapa Branca. Eles mesmos se denominaram Chapa Branca, então é assim que nós podemos chamá-los, né? Primeiro, eu acho que a nossa campanha ela é propositiva. Nós não vamos discutir maldades, não vamos discutir fake news, nós não vamos nos deixar levar por uma campanha não propositiva. O São Paulo não precisa de debate sobre pessoas, ele não precisa de fulanização da campanha e nem de agressões. O que São Paulo hoje precisa é uma união em torno de ideias, é uma proposição. Nós precisamos estar juntos, daí o Juntos pelo São Paulo. A coalizão ela é propositiva. Os ataques eu não gostaria de mencionar, mas eu queria apenas qualificá-los. Primeiro, a questão do tal Jack, que tanto foi utilizada, o porta-voz da Chapa Branca reconheceu em recente entrevista que ele, na realidade, isso era um factóide que não correspondia à veracidade. Então, por si só, veja bem, um assunto que foi, por 6 anos, martelado e distribuído para a imprensa de forma bastante intensa, vira público pela Chapa Branca, esclarecido de que realmente isto não ocorreu, em si só já é uma admissão de que os factóides estavam equivocados. A questão da Far East, eu diria para você que eu não conheço o assunto com muita profundidade, embora o tenha analisado no bojo do Conselho Deliberativo, visto que diversas comissões foram estabelecidas, à época, inclusive, pelo então presidente do Conselho, Carlos Augusto de Barros e Silva, para que este assunto fosse analisado. Todas as comissões que assim procederam, e finalmente a própria Comissão de Ética, chegaram à conclusão de que não houve irregularidade nesse contrato. Um dos fatos que é importante, né, esse contrato é um contrato em branco, entre aspas, em branco, não que ele tenha sido assinado em branco, mas ele é um contrato que nunca gerou resultados. Essa dita comissão contratada nunca foi paga, o contrato foi rescindido e nenhum resultado ocorreu danoso ao clube em virtude desse contrato. Então, eu não estou aqui nem para defender, nem para atacar o contrato. Não fiz parte desta negociação, não fiz parte do contrato e não fiz parte das comissões. Você sabe que quando você não estuda a fundo é muito difícil você se pronunciar. Mas o que eu posso te dizer assim, os resultados que as comissões que se reuniram para analisar este contrato, e foram, acho que 2 ou 3 comissões, foram resultados no sentido de que não houve irregularidade na assinatura desse contrato do ponto de vista legal e uma coisa que nem precisava as comissões chegar à conclusão, não houve dano ao São Paulo, visto que nenhum centavo foi pago em relação desses contratos. Mas não acho que esse é um tema que vai ser abordado, até porque quando eu vejo alguém mencionar algo que ocorreu há 5, 6 anos atrás, é porque não tem mais nada o que falar. Exatamente.
Então, eu acho que eu prefiro manter a nossa campanha dentro da reta propositiva. E as nossas propostas são claras. Recentemente, lançamos, inclusive na presença do Porte, que nos honrou com a participação, o plano de gestão do Júlio Casares. Em breve, nós lançaremos o plano de gestão do Conselho Deliberativo, no qual, obviamente, vocês serão convidados. Esta é a nossa campanha. Nós vamos colocar para o conselheiro, para o sócio, para a comunidade São Paulina, não se eles querem o Júlio Casares ou se eles querem o Olten Aires, é se eles querem aquele plano. Isso que é para nós importante. O plano da chapa grafite vai escrever uma nova história no São Paulo, e por isso o grafite. Que maravilha, cara. Olha só, não estar unido pelo São Paulo é ser adversário do São Paulo. Gostei muito disso, dessa frase que vocês bolaram, cara. E é bem isso, não há meio termo nessa questão, não é isso, ou tem? Não há meio termo. Tanto que nós formamos a coalizão, né? Eu diria, o Porte mencionou aí que, na verdade, são duas coalizões. Assim, digamos assim, sem carimbar nada, eu diria que são duas novas maneiras de fazer política, né? Então, nós somos a coalizão porque nos unimos através de divergências, né? Os outros se uniram, muitos saíram daqui, foram para lá e, bom, enfim, se uniram através de uma causa que eles julgam interessante, vão ter até uma convenção, porque há uma disputa interna grande e intensa pelas candidaturas, né? Mas é um novo alinhamento político, como eu já disse, e eles se unem em torno de alguma coisa que eu ainda não conheço, porque eu não conheço o programa deles. Não vi uma proposta ainda dos Chapa Brancas. Aliás, gente do céu, me perdoem, oposicionistas legítimos, históricos já, de longa data, combativos que eu conheço, que estão aí para definir qual vai ser o candidato, o tempo vai passando e não surge essa definição nunca, né? Mas cá para nós, hein? Nunca o nome Chapa Branca caiu tão perfeitamente aí para o grupo. Desculpa a ironia, mas todo mundo sabe o que é Chapa Branca. Vocês não tinham uma outra cor para escolher? Não, meu, com tanto negro que estava junto do Leco, também do lado de lá. Enfim, voltando à vaca fria aqui, a gente vai chegando próximo aí das considerações finais, né, Paulinho? É isso, exato. Queria dizer para o Olten o seguinte: ontem você participa do nosso grupo de opinião, lá do Opinião Tricolor, lá no WhatsApp, que é um grupo plural de diversas correntes políticas, temos situacionistas, oposicionistas, a galera da coalizão e a galera que se diz oposição e não sabe direito em que planeta está. É o seguinte: você sabe que você não era o meu candidato ao conselho, que eu tinha um compromisso firmado de honra, assim, de palavra e de admiração imensa por Homero Belintani Filho, e queria dizer para você, nesse momento, o quão grande é o apoio do Homerinho à candidatura de vocês, a candidatura do Júlio, a candidatura do Olten, Homerinho que conhece muito bem todos os trâmites aí do Conselho, são quase 6 décadas de devolução ao São Paulo, herdadas pelo pai, que foi um dos grandes alicerces ali do ressurgimento do São Paulo em 1935, e que o Homero vive visceralmente o clube. Homero sabe a centimetragem do concreto da arquibancada do Morumbi, ele sabe o que precisa acontecer em cada cantinho do estádio, ele vive aquilo de uma forma incrível e tem uma sensibilidade assim com o torcedor, com a causa da solidariedade, com o ser humano, com a vida humana, que nós já encampamos diversas campanhas aí de amor ao próximo que tiveram muito êxito, e é um cara que eu só posso dizer, estou muito orgulhoso de ter apoiado o Homero e de saber que agora o Homerinho está com vocês também. Ele representa o meu pensamento enquanto São Paulino também, assim como o pensamento do Paulinho e de todos que convivem com ele, do querido Marcelo Grimaldi. Guardem esse nome, hein? Marcelo Grimaldi, vocês vão saber por quê em breve. Não posso contar ainda, vou ficar bem quietinho aqui. Mas grandes tricolores
E ontem, por favor, então, meu irmão, as suas considerações finais, a gente te agradece demais, foi uma aula de São Paulinidade, de conhecimento técnico e absolutamente, principalmente, de conhecimento do que é o DNA São Paulino enquanto nível. É esse nível, né, Paulinho, que a gente busca tanto para o São Paulo e por Graças isso a Deus. a decisão com muita convicção de que estamos apoiando um grande cara para ser presidente do conselho. Agora, com a gente não tem goleiro, meu amigo. Se pisar na bola, elas vão ficar no cangote do outro ontem. Porra, mano. Não foi isso que você falou para nós. Mas a gente confia em você, meu irmão. Boa sorte. Por favor, as palavras finais aí para o público do Opinião Tricolor. Antes de finalizar, eu queria ressaltar a importância do apoio do Homero Belintani e do desembargador, atual advogado, Dr. Opsi Blum. Às vezes, vendo de fora, as pessoas imaginam que esses apoios vieram por frustrações políticas, por discordâncias. Na realidade, nós nunca admitimos a possibilidade de ambos estarem em lados adversários a nós. E mantivemos intensamente contatos com eles, prestando informações dos nossos programas, prestando informações do que nós pretendemos fazer, e mais do que isso, sabedores da necessidade de contar com eles do lado de uma administração. O Homero, que eu conheci o pai dele, eu acho que eu tinha 5, 6 anos de idade, dentro da minha casa, né? Então, só para você saber assim, essa relação da família tricolor, como ela é antiga, ela é de raiz, né? O Dr. Opsi Blum, que eu conheci em 1987, em Santiago do Chile, nós fomos assistir os últimos jogos do Careca, no São Paulo, o famoso Careca, e o São Paulo ia disputar a Taça Libertadores doeu. Lembrado não, você leu, né? Porque você não tinha oportunidade para ter acompanhado aquela Libertadores. Nós nos conhecemos ali em Santiago, então estou te falando de algo em torno de 33, 34 anos atrás, e desde então temos uma relação não só de respeito mútuo, como de amizade, embora, às vezes, mesmo sendo amigos, você possa marchar de lados políticos diferentes, mas foi assim também alguém com quem, ao nós sabermos que ele estava avaliando a possibilidade de não estar conosco, nós continuamos conversando sobre programas. Em momento nenhum, quero deixar claro, em nome do meu nome, em nome do Júlio Casares, o Homerinho ou o Opsi Blum, ambos falaram de alguma participação direta em administração, negociação de interesses. Todos os interesses que foram conversados são os interesses do São Paulo Futebol Clube. Então, eu queria agradecer aos dois e, mais recentemente, se você mencionou, também sou obrigado a agradecer o apoio vindo do professor Ives Gandra Martins, pessoa de renome nacional e internacional na área do direito, grande constitucionalista, e com quem eu também tenho uma relação desde muito, visto que frequentei a escola e a faculdade com seus filhos. Então, a gente tem uma relação antiga e, mesmo assim, ele não nos apoiava, mas conversamos sobre questões importantes. O doutor Ives fez questão de ler as nossas ideias sobre alguns itens que nós deveremos levar à reforma do Estatuto, e com essa leitura, com essa avaliação, ele resolveu nos apoiar. Então, tudo em cima de programa. E é o que eu digo, nós somos propositivos. A Opinião Tricolor eu tenho que agradecer, mas eu não quero agradecer por ter vindo aqui. Eu quero agradecer pelo grande e relevante serviço que vocês prestam à comunidade são paulina, ao torcedor, ao sócio-torcedor, ao associado do clube que torce para o São Paulo, alguns não torcem, que é normal, porque vocês trazem informações críticas no sentido positivo, e quando as coisas não estão bem, vocês fazem as suas críticas ferozes e o que está correto, né, sobre o que deve mudar. Então, eu, como torcedor são paulino, quero agradecer a Opinião Tricolor pelo grande trabalho que vem realizando em favor da nossa comunidade. Muito obrigado e boa tarde. Meu, maior orgulho fazer parte dessa nova mudança do São Paulo, dessa retomada do São Paulo. E
de bater continência para pessoas tão capazes como você, como o Júlio, como o Homero, que faz parte dessa coalizão de uma hora, sabe, de a gente ver esse congraçamento de pessoas, ideias e ideais em rumo ao que a gente sempre desejou, a excelência. E vocês fazem parte dessa excelência. Então, puta do orgulho absurdo tê-lo aqui com a gente. O Júlio, se Deus quiser, logo, logo está com a gente também aqui. E a gente só te deseja sorte e deseja que você nunca se esqueça que nós estamos do seu lado, apoiando, empurrando, ajudando, limpando o caminho. O que preciso for, nós estamos juntos aqui. Ok, Outer? Eu só queria fazer um adendo, se vocês me permitirem, um segundo. E é uma notícia que não é de primeira mão, mas é quase de primeira mão. Esta semana, todos reunidos, chegamos à indicação do presidente José Eduardo Mesquita Pimenta para coordenador-geral da nossa campanha, o que muito nos honra. Para mim, hoje, o presidente Pimenta é o maior símbolo de sucesso e vitória que o São Paulo tem. Gostaria de ressaltar que pouca gente sabe, ele é recordista mundial de títulos num período de 4 anos. Já houve, inclusive, consulta do Guinness a respeito disso, mas por aquela questão da modéstia católica, ele resolveu não continuar com esse assunto, né? Mas assim, com grande orgulho, com grande felicidade e, mais do que tudo, com grande respeito, que nós precisamos, se nós ganharmos a eleição, honrar o nome de um homem como o José Eduardo Mesquita Pimenta, símbolo do sucesso e da vitória. Sensacional, né, Paulinho? Mais alguma consideração, meu rei? Só isso. O Pimenta só ganhou 13 títulos num ano só. 13. Se o São Paulo está demorando para ganhar um título agora, você imagina naquela fase dele ganhar 13 num ano. 13 num ano só. Ele ficou lá há quantos anos? 3, 4 anos. É absurdo. Eu só queria agradecer e falar que sou muito orgulhoso de fazer parte desse time e estar ajudando quem a gente está ajudando. E, de novo, ressalto, conte com a gente, com o que precisar. Nós estamos aqui exatamente para abrir espaço, abrir caminho e dar sustentação no que for necessário a vocês dois, tá ok? Obrigado, meu irmão. Só em cima do Barcelona, a gestão comandada pelo Pimenta meteu 6 no mesmo ano, que barbaridade, meteu 4 no Real Madrid também, nesse ano maravilhoso que o Paulinho está comentando, ganhou a quádrupla coroa internacional no ano seguinte, em 1993, entre todos os campeonatos possíveis, Paulista em cima de rival, desclassificando o outro rival na semi, Libertadores, tudo mais, Pimenta monstruoso e que, diga-se de passagem, como diria aquele personagem folclórico do futebol brasileiro, o seguinte, nós do Opinião Tricolor e uma outra mídia fomos as únicas a defenderem a campanha do Pimenta 2017. Tava todo mundo do lado do vovozinho Leco, que tinha um perfil lá no Twitter. Ai, vovozinho querido, política do outro lado, e não sei o quê. E a gente falava, vai dar merda, vamos apoiar o Pimenta, que o cara é o maior vencedor da história. Não é, vamos ficar com o Leco. E aí, a gente está aqui, o tempo é o senhor da razão. Paulinho, você tem uma frase tão extraordinária no seu tweet fixado lá no Twitter, que eu esqueci agora, depois eu vou ler e vou estar repassando para vocês. Você lembra ela de cabeça ou não? Não, mas daqui a pouco eu pego aqui, vou dar uma olhada aqui. Vai, segue aí, vou ver se eu consigo dar tempo. O destino da razão, mas o fato é que ontem, muito obrigado. Júlio, esperamos você em breve por aqui. Em breve a gente vai fazer uma entrevista especial com o Caio Ribeiro também, que vai estar conosco aqui. Grande Caio, filho do Pif, filho do Dorival, que também está apoiando o grande ontem aí, o grande Júlio. E Office Blue, que nosso um abraço para ele. Repare só uma coisa, ontem Paulinho, torcedor São Paulino, todos os nomes citados aqui poderiam ser perfeitamente presidentes do São Paulo pela estirpe que possui enquanto qualidade de cidadão, de formação e de independência, absolutamente de valores e, acima de tudo, de princípios para conduzir uma instituição tão magnífica como o São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais... Deixa eu só falar a frase, eu achei ela aqui, ó. Estar atento a tudo que representar afronta aos seus interesses. A justiça é filha do tempo.
O tempo é o senhor da razão. O tempo dirá, e nós também. E nós dissemos. Esse foi o Opinião Tricolor, galera. Muito obrigado, Paulinho. Ontem, grande abraço e boa sorte, meu irmão.